turminha! Tudo bem com vocês? Então tá bom, eu também tô muito bem, com saudade de vocês, mas eu estou bem. E hoje a tia Marcela tem uma novidade para vocês. Hoje quem vai contar a historinha para vocês vai ser uma amiga minha. Ela chama Lise, tia Lise. E ela conta historinha lá para as crianças da igreja dela. E hoje eu pedi para ela vir aqui contar uma historinha para vocês. Legal, né? Então, antes da tia Lise contar a historinha, a gente vai fazer uma oração. Depois a gente vai conhecer a tia Lise, tá bom? Vamos lá? Musiquinha da oração para começar? Minhas mãozinhas assim, bem juntinhas, são para falar com Jesus. E bem quietinho eu fecho os olhinhos e penso, só penso em Jesus. Querido Senhor Jesus, muito obrigada por mais um dia. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito por nós. Pela nossa vida, pela nossa saúde, pela nossa casa, pelos nossos pais, nossos irmãozinhos, por tudo, porque o Senhor tem cuidado de nós e nada tem nos faltado. Muito obrigada pelo teu amor, pela tua graça e pela tua misericórdia em nossas vidas. Nós te pedimos agora que o Senhor nos ajude a prestar atenção na historinha que nós vamos ouvir e que ela fique gravada em nosso coração e a gente nunca se esqueça dela. Muito obrigada por tudo. Em nome de Jesus, amém. Isso aí, turminha. Então agora a gente vai passar pro vídeo da tia Lise, tá bom? Daqui a pouco a gente se fala. Vamos assistir juntinhos. Beijo, até já! Quem aqui já andou de barco? Olha só, o que é isso aqui na mão da tia? Um barco de papel, olha que legal. Eu já andei de barco, e vocês? Já pensou no barco? Olha, o barco vai para um lado, vai para o outro. E quando tem vento, o barco balança muito. Será que vocês iam ter medo se balançasse muito o barco? Na história de hoje tem barco. Vamos ouvir a história de hoje? A nossa história, ela tá lá na Bíblia, em Mateus 13. A Bíblia que é o que mesmo? A palavra de Deus. Muito bem, a Bíblia é a palavra de Deus. E a nossa história tá lá em Mateus 14, do versículo 22 ao versículo 23. Vamos lá para a nossa história? Vocês lembram, na nossa aula passada, que Jesus estava ensinando as pessoas? Olha aqui Jesus estava aqui, na beira do rio, ensinando as pessoas. As pessoas estavam num lugar aberto, cheio de árvores, com muita grama. Olha só, tinha um lago, o mar da Galileia. E Jesus estava lá ensinando. E já fazia muito tempo que Jesus estava falando para eles. E Jesus ensinou o que mesmo que a gente aprendeu a aula passada sobre oração. Isso mesmo, Jesus falou sobre oração. Jesus ensinou como a gente vai ser a luz no mundo. Lembra que a tia Lisa ensinou para vocês? Jesus também já tinha feito muitos milagres. Não foi que ele ressuscitou a filha de Jairo? Jesus curou aquela moça que estava doente, curou o paralítico. Então as pessoas, elas queriam ouvir Jesus. Elas estavam lá, a multidão estava toda lá ouvindo Jesus. Então Jesus já estava cansado, já era tarde. Aí Jesus falou para os discípulos assim: podem ir embora, vão para o outro lado do mar que eu vou me despedir da multidão. E aí os discípulos obedeceram a Jesus. E aí eles foram para o barco. Olha lá, Bartolomeu foi para o barco. O André também foi para o barco. Olha só. Judas foi para o barco. Tomé
Tomé também foi para o barco. Eles estavam obedecendo o que Jesus tinha mandado. Olha aqui, Simão Zelote também foi para o barco. O Tiago, filho de Alfeu, foi para o barco. João também foi para o barco. Estava todo mundo indo para o barco obedecendo a Jesus. Tiago também foi para o barco. Filipe. Quantos discípulos eram mesmo que Jesus tinha? 12, muito bem. Quem falou 12? Mateus e Judas também foram para o barco. E Pedro também foi para o barco. Olha lá, todos eles foram para o barco obedecendo a Jesus. Eles tiraram a escadinha, ergueram a âncora e foram para o barco. Eles iam navegar. Enquanto isso, começaram a navegar. E aí eles foram navegando, estão lá navegando. E aí Jesus se despediu da multidão e falou para eles: podem ir embora, depois nós conversamos mais. E as pessoas foram indo embora. Cada um foi para sua casa. Elas foram se despedindo, saindo, porque as pessoas, apesar de quererem ouvir Jesus, elas sabiam que era perigoso ficar ali no meio do mato. Então eles foram embora. Todo mundo foi. E sabe o que Jesus fez? O barco estava lá navegando, aí Jesus, ele se despediu da multidão e ele subiu no monte. Jesus subiu no monte e sabe o que Jesus foi fazer? Jesus foi orar. Jesus foi falar com o Papai do céu. Enquanto Jesus estava lá, os discípulos estavam navegando e Jesus orou por muito tempo. Olha só, Jesus estava lá orando e estava de dia. E conforme ele foi orando, a hora foi passando. E olha só, ficou de noite e Jesus estava lá orando. Então, enquanto Jesus orava, começou um vento muito forte. E ventava muito. E o barco começou. E olha lá, os discípulos, eles estavam lá e o barco fazendo muito vento, muitas ondas. E o barco lá balançava. E o barco estava indo embora, estava longe. E Jesus estava onde? Jesus continuava lá orando. E sabe que Jesus viu que eles estavam lá sofrendo com o vento. Mas Jesus continuou orando mais um pouco enquanto eles estavam navegando. Jesus orou por muitas horas. A Bíblia fala que Jesus orou por quase 10 horas, entre 7 e 10 horas. Jesus, então, depois de um tempo, falou: eu vou lá socorrê-los, eu vou lá encontrar com eles. E ele desceu do monte, foi andando. E vocês não sabem, vocês acham que Jesus foi como? Será que Jesus mergulhou na água e foi nadando? Como é que será que Jesus chegou no barco? Sabe como Jesus foi? Jesus foi andando em cima da água. Alguém aqui já conseguiu fazer isso? Sabe, quando a tia Lizzie entra na piscina, eu afundo. E vocês? Como é que é quando vocês entram na piscina? Vocês afundam também no mar. E olha só, Jesus estava indo e o vento e muitas ondas. Quando ele estava chegando perto do barco, lembra que já era de noite? Os discípulos começaram a ter medo. Eles se olhavam e falavam: quem está chegando? Quem é esse que está chegando? Nossa, e o vento balançava o barco e eles não conseguiam ver direito. Aí sabe o que Jesus falou para eles? Não tenham medo, sou eu, sou Jesus. Gente, como Jesus é poderoso. E sabe o que o Pedro falou para Jesus? Jesus, se é você mesmo, me faz chegar até você, igual você está sobre as águas. E Jesus falou para ele assim: pode vir, Pedro. E o Pedro veio e o mar ainda estava bravo. E o Pedro veio. Só que sabe o que aconteceu com o Pedro? O Pedro teve medo.
e o Pedro começou a afundar na água. E Jesus falou para ele assim, e Pedro falou para Jesus assim, Senhor, socorre-me! E Jesus foi lá, deu a mão para Pedro e levantou Pedro. E sabe o que ele falou para Pedro? Pedro, por que você não teve fé? Você ficou com medo? Vamos para dentro do barco. Quando Jesus entrou no barco, o vento parou e as águas se acalmaram. E aí eles puderam ir navegando, 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 até chegar aonde eles queriam, para onde eles iam, para onde Jesus ia. Mas olha só que coisa gloriosa é a gente pensar que Jesus foi lá proteger os discípulos. Os discípulos estavam com medo. O barco balançava muito. Tinha muitas ondas, devia estar entrando até água dentro do barco, de tanto que ventava. E aí o Pedro foi lá e Jesus ainda salvou Pedro. Ele deu a mão para o Pedro e colocou o Pedro de volta no barco. Jesus está sempre ao nosso lado para nos proteger. Jesus sempre quer que a gente tenha Ele do nosso lado. Você já teve medo algum dia? Tia Lízia às vezes tem medo. A tia Lízia às vezes quer pedir socorro, socorro. E sabe para quem eu peço? Eu oro e peço para Deus. Eu falo para Deus, Deus me socorre. A tia Lízia está com medo. Você sabe que às vezes nesses dias que a gente está dentro de casa, com esse vírus lá fora, a tia Lízia já teve medo. A tia Lízia orou para o Papai do Céu e pediu para Ele cuidar do meu coração, para Ele me dar força, para Ele me proteger. E vocês também podem fazer isso. Vocês também podem falar com o Papai do Céu para Ele acalmar o coração de vocês, para Ele proteger vocês. É muito bom. É muito bom a gente ter Jesus no coração. É verdade, tia Liz, é muito bom a gente ter Jesus no coração, né? E saber que Ele tá sempre com a gente, nos ajudando, nos protegendo, né? E a gente não precisa ter medo, porque Ele tá sempre com a gente. Que historinha legal, hein? Vocês gostaram, turminha? Eu gostei demais, achei super legal. Então, turminha, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de sempre fazer oração aí na casa de vocês, que é falar com Deus, né? Falar com Jesus, porque Ele está sempre nos ouvindo. É isso mesmo, Ele sempre está com a gente, sempre está pertinho de nós, tá bom? Então, vamos fazer uma oração para terminar? Não vamos cantar musiquinha, vamos só fazer oração. Vamos lá. Fechem os olhinhos. Vamos pensar em Deus. Senhor Jesus, muito obrigada pela história de hoje. Nós ficamos muito felizes com a história da tia Lise. Foi uma história muito legal, muito importante para nós, porque nós ficamos muito felizes de saber e de nos lembrar que o Senhor está sempre com a gente, sempre, em todos os momentos, em todas as situações. E nós não precisamos ter medo, porque o Senhor está com a gente. Isso é muito bom. E mesmo se a gente sente medo, a gente, ao falar contigo, o Senhor nos acalma, nos dá paz, e isso é muito bom. Nós te agradecemos pelo seu amor, pelo seu cuidado para conosco. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, na vida das nossas famílias. Muito obrigada pelo teu grande amor. Perdoe os nossos pecados, fique conosco, nos livre e nos guarde de todo o mal. Em nome de Jesus, amém. É isso aí, turminha. Essa foi a historinha de hoje. Eu gostei demais, espero que vocês também tenham gostado. Aliás, eu tenho certeza que vocês também gostaram. E a gente se vê na próxima aulinha, tá bom? Então, beijo grande para todos vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.